qual seria a reação? Porque nós somos seres imperfeitos ainda, a caminho da perfeição. Mas a nossa vaidade, nosso orgulho e nosso egoísmo não permitiria de nós, por exemplo, tratar com docilidade aquela pessoa, porque nós podemos estar descobrindo que aquela pessoa teria tido alguma ação maléfica em um determinado vivenciamento. Então, a nós é dado um tipo de um anestesiamento na nossa vida passada. E existe algumas pessoas, alguns espíritos que tiveram a possibilidade de lembrar de vidas passadas. A Ivone Pereira do Amaral, ela lembrava de vivenciamentos anteriores, até do período que ela tinha, dos vivenciamentos que ela tinha sofrido o quê? Um afogamento por suicídio. Ela tinha tido um afogamento, uma morte por suicídio. Então, quando ela criancinha, com 15 dias de idade, ela teve um sufocamento, ficou por 7, 8 horas lá, com todo o velório ocorrendo, o caixãozinho preparado, tudo, e ela estava com tipo de uma catalepsia. Por que aconteceu isso? Ela tinha a possibilidade de lembrar de algumas situações. Essas pessoas que lembram algumas vezes têm um alto grau de sofrimento. Leon Denis também tinha essa capacidade de lembrar de vidas passadas. Então, isso traz muito sofrimento, mas também, em algumas circunstâncias, traz o orgulho, o egoísmo e a vaidade aflorada. Porque, até certa vez, chegou uma pessoa e começou a falar com Chico Xavier. E falou assim: ai, Chico, eu lembro que eu fui uma rainha, uma princesa, não sei o quê, começou a contar, tal, e não sei o quê, agora eu não sei o porquê que nessa vida agora eu trabalho aí, faço faxina nas casas, a minha vida é muito sofrida. O Chico disse para ela: tá vendo aquelas lavadeiras que eram suas subordinadas? Hoje estão no plano espiritual lá em altas escalas. Então, hoje inverteu. Ou seja, ela que diria que era toda poderosa, não conta nada. Por isso que é importante essa possibilidade que Deus fez com que nós pudéssemos ter o quê? O esquecimento, o anestesiamento dos nossos vivenciamentos de vidas passadas, ou presentes também. Existem algumas situações que nós vamos guardando no arquivo. Eu costumo dizer, eu tive a possibilidade de dar aula bastante tempo. Eu dava aula de biologia, bastante de biologia, de ciências, aquela parte toda lá ligada à área de biologia. E aí, eu falava para os alunos: se vocês quiserem compreender biologia ou ciências, vocês têm que entender. Se vocês pensar que vai decorar, vocês não vão aprender. Não adianta. Então, é o seguinte: quando nós aprendemos alguma coisa, nós assimilamos, ele vai ficar no nosso HD, no nosso espírito gravado, tá? Vai ficar lá. Agora, quando nós queremos decorar, as coisas superficiais não entram no HD, porque nós não registramos, nós não salvamos ali, não apertamos o botão de salvar aquele arquivo. Então, não adianta. Então, nós temos que compreender, exercitar as nossas experiências, conforme as nossas escolhas no processo reencarnatório, e procurar a cada dia aperfeiçoar os nossos entendimentos. E nós temos que seguir sempre nessa caminhada, na busca dessa situação. Porque se nós não fizermos isso, não adianta nada, porque o nosso vivenciamento, ele é supérfluo, ele é aleatório, não tem importância nenhuma. Então, é muito importante que nós possamos viver a cada momento. Qual o nosso modelo e guia que nós temos de dizer? Jesus Cristo. Que, dependendo da situação, nós podemos estar só imaginando nos N exemplos que ele deu. Se nós lembrarmos assim: amar a Deus acima de todas as coisas,
e o próximo como a ti mesmo. Aí você fala, amar a Deus, eu estou amando a Deus. Você está amando o próximo? Ah, estou. Mas você está amando você? Não. Tem pessoas que falam que ama a Deus, ama o próximo, mas não ama ele. Porque ele desdenha do nariz que ele tem, ele desdenha do cabelo que ele tem, ou se não tem cabelo, como eu. Ele desdenha de tudo. Ele não se valoriza. Ele não se valoriza. Então, isso, se nós olharmos na exemplificação do Cristo, nós vamos ter muitas possibilidades. Por que será que, às vezes, Deus nos dá dificuldade, dor no joelho? Por quê? Os psicólogos, terapeutas falam assim, tem algumas situações que acontecem com a gente que o nosso subconsciente nos pune. A pessoa tem tanta dor no joelho porque ele é prepotente, arrogante. Eu estou falando isso porque eu posso falar que eu tenho os 2 joelhos operados e ainda sinto muita dor. Então, a nossa prepotência, a nossa arrogância faz com que nós somos despidos de humildade. Então, aquilo, nosso subconsciente faz tipo de uma autopunição. Deus não pune ninguém, jamais Deus pune alguém, mas nós, espíritos, nos fazemos com que, olha, naquele processo encarnatório, você tinha lá no seu programação, de você ser humilde, educado, resiliente, colaborador, paciencioso, tudo isso, mas você não está fazendo, então vai acontecendo algumas situações que vai nos punindo. Deus não pune ninguém, mas nós vamos punir. Por que vocês acham que existe hoje, catalogada no Brasil, 150 doenças autoimunes? As doenças autoimunes são doenças autopunitivas. São doenças que são geradas pelas nossas autopunições. Então, isso tudo vai levando. Então, nós temos a grande possibilidade, nós esquecemos do passado, está lá para nos proteger. Mas nós estamos querendo o quê? Buscar o passado, remoer o passado, querendo verificar. Tem gente que sai à procura, outro dia tem um colega que estava mandando uma agência para procurar no mundo todo os parentes todos. Mas será por que ele está querendo ver parente? A hora que ele vai esbarrar lá na terceira ou quarta linhagem para trás, já não quer. O meu avô, ele foi escravo, veio lá do Congo. Ele veio do Congo. Aí já não quer mais, porque o avô veio lá do Congo. Ele não quer mais saber. Porque ele já parou. Nossa, eu pensei que eu fosse lá de um aristocrata lá da Europa. Tal. Aí ele vê que aquele braço está indo lá para o Congo, que era de uma tribo lá do Congo. O que é para você? Ele já parou a pesquisa. Porque ainda está arraigado no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua vaidade, não quer buscar a sua evolução. Se nós seguirmos na trilha do aprendizado e exercitar o amor ao próximo, a tolerância, a reconciliar com os nossos desafetos, trabalhar com as nossas melhorias individuais, eu melhorando individualmente, eu vou ajudar o coletivo a melhorar. Porque nós, quando olhamos no todo, nós temos que compreender que nós fazemos parte desse todo. Nós estamos vivenciando no planeta Terra. O planeta Terra faz parte do sistema solar, que por sua vez faz parte da galáxia, da Via Láctea, e assim por diante. Quando nós mudamos alguma coisa, nós vamos mudar o todo. Eu lembro que há muitos anos eu aprendi, quando eu estava estudando o professor de bioquímica, ele falava assim: se nós mexermos no ângulo de 104,5 graus dos 2 hidrogênios que formam a molécula de água, se nós interferirmos nesse processo, poderá produzir vários neurotransmissores. E um dos neurotransmissores poderá ser aquele que interferiria no processo fecundatório de um espermatozoide e um óvulo.
Consequentemente, tudo gira em torno do universo, tudo gira em torno do nosso Criador. Então, Deus, quando nos criou, ele criou seres perfeitos, porém, ignorante do aprendizado. Mas ele nos deu a possibilidade de nós seguirmos aprendendo, aprendendo, aprendendo. E tendo os processos reencarnatórios de tantos vivenciamentos até chegarmos ao estágio de não precisarmos mais de estar no planeta Terra, indo para esferas de mundos mais adiantados. Então, nós temos que trabalhar sempre seguindo o exemplo do Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo, reconciliar com os inimigos, caminhar, não apontar, perdoar, tudo, tudo, tudo. Então, ele deu o ensinamento. Se nós formos observar as bem-aventuranças, nós seremos extremamente felizes. Nós extremamente felizes. Quando nós observarmos alguma maldade, hoje eu tive a oportunidade de uma colega vir reclamar comigo, que ela estava fazendo um curso, e de repente a professora falou para ele, do jeito que você é lerda, você não vai a lugar nenhum. Ela estava chorando, porque a professora falou isso. Ela está terminando a faculdade, a professora falou isso para ela. Eu olhei para ela e falei assim, sabe o que você faz? Eleva o pensamento a Deus e fala, Deus, na sua infinita bondade, conduza essa irmã para a compreensão do amor ao próximo. Faz uma prece, o Pai Nosso para ela. Não deseja nada de ruim para ela, porque ela talvez está num quadro de sofrimento muito grande e a dor de cada um é a maior dor. Então, de repente, ela está precisando de alguma ajuda. Então, não, você está me contando, eu estou te contando, porque eu, fiquei com aquele engasgado na garganta. Você está me contando, está emocionando, já está quase chorando. Então, vamos mudar essa energia. Então, nós temos essa grande oportunidade. Nós vamos esquecer, mas esquecer mesmo das situações que não traz benefício para nós. Se nós não esquecermos daquilo que fez mal para nós vamos potencializar e vai acontecer outros males no nosso corpo físico, que por sua vez vai ficar gravado lá na nossa alma. Eu costumo sempre dizer e lembrar do Dr. Roberto Broglio, que ele fala doenças da alma. Tudo que nós temos de somatização no nosso corpo físico, vamos afetar a alma. Se nós formos para o plano espiritual cheio de agressões, a nossa alma vai continuar, mesmo seu corpo físico continuar doente. Tem pessoas que falam assim, ele nasceu doente porque o perispírito dele estava marcado. Mentira, não existe nada marcado no perispírito. Tudo está marcado no espírito, na alma. A alma utiliza o espírito, o perispírito, para executar e manifestar aquelas situações. Mas vem lá no HDzinho, que antes era virgem, agora não é mais, porque já tem os arquivos, para nós estarmos o quê? Vivenciando a cada exercício do nosso aprendizado. E jamais esse aprendizado, dessa experiência, ela retroage, está sempre progredindo.